Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Câmeras fotográficas, celulares e computadores, todos os veículos de comunicação têm algo em comum: pilhas ou baterias, certo? Uma boa pilha deve ser econômica, estável, segura e leve. A pilha perfeita ainda não existe. Simplificadamente, pode-se considerar que uma pilha seja constituída por dois eletrodos, sendo um deles o anodo, formado por um metal facilmente oxidável, como ilustrado pela equação envolvendo o par íon barra metal. Ou seja, o metal aqui, pessoal, ele está sofrendo uma oxidação. Esse metal vai perder elétrons, então ele vai ficar positivo, ou seja, N, que pode ser o número de cargas referente à quantidade de elétrons. Então pode ser 2 mais, vai perder 2 elétrons, pode ser 1 mais, vai perder 1 elétron, tá? Então não tem problema. A capacidade eletroquímica de um eletrodo é definida como a quantidade teórica de carga elétrica produzida por grama de material consumido, tá certo? A tabela a seguir mostra o potencial padrão de redução de 5 metais que poderiam ser utilizados como anodos em pilhas, tá certo? O que acontece? Então nós temos aqui, ó, o par, o íon metal, tá? Potencial de redução. Então aqui, ó, prata, níquel, cádmio, crômio e zinco. Potencial padrão de redução. Tá vendo que a prata possui um maior potencial de redução, pessoal? Então ele vai acontecer o quê? É o que mais vai ter tendência de ganhar elétrons. O níquel, ó, menos 0,23, cádmio, menos 0,40, crômio, menos 0,73 e o zinco, menos 0,76. Ou seja, o zinco possui a maior tendência de perder esses elétrons. E aqui está as suas respectivas massas molares. 108 para prata, 59 para o níquel, 112 para o cádmio, 52 para o crômio e 65 para o zinco. Então vamos ler. O que ele está pedindo para a gente começar a fazer a interpretação aqui, tá legal? A. Considere para todas as possíveis pilhas que o cátodo seja sempre o mesmo, ou seja, para qualquer tipo de pilha, a carga total seja fixada no mesmo valor e que a prioridade, essa palavra é importantíssima, seja dada para o peso da pilha, ou seja, a massa dessa pilha ela tem que ser leve, é como está falando aqui, tá? Qual seria o metal escolhido como anodo? Ou seja, dentre esses daqui, pessoal, se fosse simplesmente pelo potencial de redução, nós escolheríamos o zinco, certo? Porque ele tem o menor potencial de redução. Mas a prioridade tem que ser o peso da pilha, ou seja, a massa. E qual deles tem a menor massa? Não é o crômio? Ele tem, ó, 52. Ou seja, ele vai ainda liberar, né? Ele vai tirar 3 elétrons dele, ele libera 3 elétrons, e ele possui o quê? A menor massa dentre, né, esses 5. Então, o melhor anodo, nesse caso, para o peso da pilha, pessoal, tem que ser o quê? O cromo, pois possui a menor massa molar. Ponto. Essa é a justificativa. Então, a gente tem aqui, ó, a crômio, por exemplo, vai supondo que a gente não sabe o nome, só copia aqui, tá? É o crômio, pois possui a menor massa molar. Ou seja, eu vou precisar de menos crômio em questão de massa para liberar uma quantidade de carga que seja aceitável para todas aí, no caso da pilha, tá certo? Só pelo peso, né, a massa molecular dele, tá legal? Então, essa é a resposta da A. Parece difícil, mas não é, né, pessoal? Então, vamos lá. B. Considerando-se um mesmo cátodo, qual seria o metal escolhido como anodo se o potencial da pilha deve ser o mais elevado possível? Tá vendo a diferença de um para o outro?
O A é o quê? A gente precisa de um anodo para essa pilha, onde a prioridade seja o peso. Então só pode ser o crômio. Prata nem pensar, né, pessoal? Então a prata deixa quieto, tá? Porque a prata também vai ter tendência de ganhar. Ela não poderia ser nunca o anodo, ele seria o catodo nesse caso. Sobra todos os valores negativos, mas dentre, ó, esses daqui, o zinco é o que tem o menor. Tá certo? Como a prioridade foi a massa, o peso, a B é em relação ao potencial. E aqui não está se preocupando, pessoal, pelo fato do peso. É só simplesmente que ele fala aqui, ó, o potencial da pilha deve ser o mais elevado possível. Ou seja, o nosso anodo tem que possuir um potencial de redução baixíssimo. Por quê? Para ele perder elétron mesmo. Então, nesse caso, dentre esses 5, seria quem? O zinco. Mesma coisa. Pois possui o menor potencial de redução. Só isso? Aham, só isso. Tá certo, pessoal? Então, ó, tá vendo? São simples as justificativas. Nesse caso, o A tem que perder, mas prioridade massa, então crômio. Você vê que ele possui a menor massa. E também ele vai liberar 3 elétrons, é uma quantidade alta, tá? De elétrons. Enquanto na B é só a diferença, né, de potencial da pilha que tem que ser uma mais elevada. Ou seja, o zinco possui o menor. Como ele está falando do anodo, é onde vai perder elétrons. Tá certo, pessoal? Um exercício aqui, ó, mamão com açúcar, bem tranquilo. Tá legal? Pra gente dar continuidade aqui na playlist. Tá certo? Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag potencial de redução ou hashtag exatamente, tá com dúvida, coloca nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro dúvida de vocês. Agradeço imensamente quem tá tirando essas dúvidas. Muito obrigado, tá chegando vários comentários e eu estou respondendo conforme vai dando tempo. Obrigado por toda a curtida e todo o compartilhamento e todo o comentário agradecendo. É muito gostoso isso daqui, tá bom, pessoal? E eu convido você a ser membro, porque você ajuda o canal a crescer e também vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. Tá bom, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, seja ele uma aula, uma curiosidade, uma dica, alguma coisa do mundo da ciência e da química, pessoal, coloca aí nos comentários que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar para vocês. Tá certo? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!